Então, agora, eu gostaria de fazer uma breve apresentação do professor. O currículo dele é bem extenso e eu peço licença para reduzi-lo aqui. Então, o professor Valtencir Zuculotto é do Instituto de Física de São Carlos, daqui da Universidade de São Paulo. Ele coordena atualmente o grupo de nanomedicina e nanotoxicologia da física, é presidente do comitê gestor do portal da escrita científica da USP de São Carlos e membro da Associação Brasileira de Editores Científicos. Então, eu passo a palavra ao professor e já antecipadamente agradeço a participação e a colaboração dele. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. Por vários motivos, né? O primeiro deles é porque eu estava devendo para a Terezinha, quando passado ela me convidou, e eu esqueci, e não vim na palestra. E não sei nem como que ela se arranjou. E o mais engraçado é que eu estava a 20 metros. Se ela batesse na parede aqui, eu ouvia lá da minha sala. E ela não me chamou. E é um prazer também porque é muito bom ter contato com gente, principalmente os ingressantes, né, na pós-graduação, aqui da nossa ESC. Então, né, você já deve ter recebido um monte de bem-vindos, mas eu vou falar mais um, né? Sejam bem-vindos, então, à pós-graduação. E eu gostaria de agradecer, então, a Terezinha e sua equipe, toda a equipe que está organizando, os coordenadores da pós-graduação. Muitíssimo obrigado pelo convite, é um prazer. Mas agradecer principalmente a vocês. A gente sabe o quanto, hoje em dia, tudo é corrido. E vocês conseguiram um tempo aí na agenda, né? Para passar umas horas, alguns minutos conosco. Então, muito obrigado por essa gentileza de participar desse mini curso aqui conosco hoje. Deixa eu conhecer um pouco vocês aqui. Quem faz mestrado ou doutorado? Tem pós-docs? Não tem pós-docs? Só um? Graduandos? Nenhum. Professor? Tem graduandos? Tem 2? 3? Pode levantar a mão sem vergonha, não se preocupe. É porque vocês mentiram, falaram que era da pós-graduação e vieram para cá, né? A Terezinha vai deixar vocês aí, não se preocupe. 3 graduandos e um pós-doc. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Isso já é um péssimo sinal, não nosso aqui, péssimo sinal de como o Brasil está indo. Tem professores? Ótimo. Tem mais professores do que pós-doc também, é outro sinal não muito bom. O professor tem emprego, pós-doc não. Então, quer dizer, por que pós-doc não está aqui, o professor está? Há alguma discrepância no nosso sistema de formação de pesquisadores, e é disso que a gente vai falar hoje. E, nesse meio, eu vou falar da questão do pós-doutoramento, não do pós-doc, do pós-doutoramento. Há uma inversão de conceitos e valores com relação ao pós-doc hoje. Muito bem. Quem daqui já publicou um artigo científico internacional? Quem está escrevendo um artigo nesse momento? Tá, então tá bom. Pessoal, eu tenho mais ou menos 1 hora, agora bem menos, né? Tem 1h15 para a gente conversar, é bastante tempo. Então, eu gostaria que vocês me interrompessem com alguma pergunta, algum comentário, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai falar um pouco de escrita científica, porque senão eu tinha que arranjar um tema para enganar vocês, para vocês virem para cá, óbvio. Escrita científica ainda é meio exótico, então a gente finge que é um curso de escrita científica, vocês vêm. Mas, na verdade, é um grande puxão de orelha, vocês vão ver do que eu estou falando. Mas eu vou falar de escrita científica também, tá bom? Mas a gente vai falar mais dessa primeira parte aqui, que é muito mais importante para vocês hoje, tá? O curso completo que a gente tem ministrado, já está formatado há vários anos. Ele é um curso que tem 8 módulos e ele tem... Na verdade, ele tem 4 partes, divididas nesses 8 módulos, embutidas aí nesses 8 módulos. Uma parte é de motivação e tentar mostrar a necessidade de fazer pesquisa de alto impacto. Qualquer pesquisa que não seja muito importante, não dá mais para fazer. Nós não conseguimos mais trabalhar nesse sistema por vários motivos. Mas, principalmente, para quem está num sistema tão competitivo como vocês, que vai precisar de emprego, muitos de vocês vão seguir carreira acadêmica, vão prestar concurso, vai ter uma banca para julgar vocês. E
só quem faz ciência de altíssimo nível é que começa a passar, porque a peneira está muito fechada. Não tem mais concurso, é muito difícil ter concurso. Cada concurso que tem numa área básica de física, de química, tem 60, 80, 90 candidatos, vocês sabem disso. Então, o único diferencial que vocês podem ter é fazer ciência de altíssimo nível e mostrar, eu fiz isso. Quantidade, esqueça, nenhuma banca mais cai nessa. Você tem um monte de artiguinhos que não vale nada, não conta mais absolutamente nada, em muitos casos conta o contrário. Então, tem essa parte de chamar atenção para fazer pesquisa de altíssimo nível. A segunda parte é uma parte de estrutura de artigos científicos. Aí tem a parte de escrita científica. Depois tem uma parte de linguagem de artigos científicos. E isso também é escrita científica. E no final a gente tem uma parte de editoração de artigos científicos. A gente tenta mostrar o que acontece depois que o artigo sai da sua mão, chega na mão do editor, quais são toda a dinâmica editorial e por que o seu artigo vai ser negado. Mas aí, com base da escrita científica, a gente consegue modificar um pouco esse quadro, em alguns casos. Então, veja, tem uma parte de estrutura, uma parte de linguagem, não é? E uma parte de editoração no final. Esse é o curso que está hoje numa página nova da internet, um curso totalmente em EAD, né? E a gente fala depois rapidamente. Mas o slide mais importante do curso talvez seja esse daqui, ó. Todos os meus títulos aparece aqui, escrita de alto impacto. Né? Muita gente não gosta porque não tem. Na verdade, o que é escrita de alto impacto? Né? Mas isso é uma provocação, porque o primeiro slide já explica tudo. Não existe artigo científico de alto impacto sem antes ter tido ciência de alto impacto. Você pode ser o melhor escritor de artigos do mundo, certo? Acho que está um pouco alto demais esse microfone, está dando microfonia. Eu não sei se tem algum lugar melhor para eu ficar aqui. Ele está... Não? É só baixar um pouquinho, acho. Tem uma caixa aqui? Não, então aqui está perfeito. Tá bom, só queria saber onde eu ficava aqui. Não, você pode ser o melhor escritor de artigos científicos do mundo. Se você não tem ciência... Agora pode aumentar um pouquinho, ficou muito baixo. Se você não tem... Ele não me vê de lá, né? Aumenta um pouquinho mais. Está ótimo, agora está bom. Se você não fez ciência de alto nível, importante para a sua área, que seus pares olhem para você, leiam seu artigo e citem aquele artigo, você nunca vai ter um artigo importante, um avanço para a área. O contrário acontece muito, pessoal. Ó, muitas vezes, e eu vejo isso, todo mundo vê, né? A gente acompanha pesquisas de altíssimo nível, grandes resultados que significam grandes avanços para a área. Só que na hora de transformar aquele avanço, aquele resultado do laboratório, teórico, de onde seja, na forma de uma combinação de palavras para os seus pares, que é o artigo científico, vai tudo para o lixo. Então, isso acontece sempre, muito, inclusive. Certo? Mas o oposto não acontece. Se você não tem ciência de alto impacto, importante, relevante, aquela muito melhor do que foi feita antes pelo seu orientador, pela equipe dele, assim por diante, a gente tem que caminhar para frente. Se você não tem esse tipo de ciência, pode rezar, que rezar nunca é demais, mas é pouco provável que você consiga um grande artigo. Então, vamos lá. Primeira pergunta que a gente tem a fazer, só para essa primeira parte sobre motivação, tá? O que nós publicamos? O que tem dentro de um artigo científico? Aliás, de todo artigo científico regular, né? Esses artigos que a gente está acostumado, né? Que são publicados nas revistas científicas das nossas áreas, umas mais gerais, outras mais específicas, mas aquele artigo científico regular. O que todo artigo traz em comum, pessoal? O que a gente publica, na verdade? Resultados? Que mais? Isso. Alguém já falou ali, ó. O que nós publicamos são ideias, certo? Não são resultados e nem metodologia e nem... Umas áreas chamam de hipótese. Qual é a hipótese que você vai testar? Outras áreas chamam de pergunta. Qual é a pergunta que você está respondendo? Ideia é uma palavra um pouco mais ampla, mais geral, vem antes de hipótese e de perguntas, por exemplo. Nós publicamos ideias, pessoal. Então, tudo começa com a ideia. Então, esse é o ponto, certo? E onde nascem as ideias? Ideia nasce onde? Na cabeça, né?
Então, tem um lado bom. E todo mundo concorda que ideia nasce na cabeça? Ótimo. Todo mundo aqui tem capacidade de ter ideias, porque todo mundo tem cabeça. Então, isso é um lado bom da história, certo? Qual que é o lado não tão bom da história, não tão confortável? Quem já tentou ter boas ideias e viu quão difícil é ter boas ideias profissionalmente falando? É muito difícil. Então, esse é o lado desconfortável da história. Não é fácil ter boas ideias. Mas tudo nasce aqui, tudo nasce no intelecto. Então, isso é uma coisa muito importante para a gente pensar. A pesquisa começa aqui, pessoal, ó, na cabeça, na capacidade de ter uma grande ideia para trabalhar, fazer avançar a fronteira do conhecimento na sua área. Esse é o papel do cientista. Então, isso é o que a gente não pode deixar de lado. E é isso que a gente está deixando cada vez mais. Certo? Então, veja, todo o processo nasce aqui, ó, no intelecto. Certo? Depois, essas ideias tomam forma pela primeira vez num documento chamado projeto de pesquisa, que talvez muitos de nós também dê muito pouco valor a ele. Até muitos dos nossos programas de pós-graduação dá pouco valor ao projeto de pesquisa. Mas também não é responsabilidade de nenhum programa de pós-graduação projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa é responsabilidade no nosso caso, pós-graduando e do seu orientador, certo? Depois você tem implementação de pesquisa. Aqui entram disciplinas importantes como metodologia de pesquisa. Cada área tem uma maneira de fazer as coisas, tem um modus operandi, certo? Isso é metodologia de pesquisa, tá? E muitas áreas são diferentes totalmente na questão de metodologia. Esses resultados vão aparecer, surgem novas ideias nesse caminho, mas o importante é que começa aqui e você tem um output, na maioria das vezes. Esse output pode ser, por exemplo, um artigo científico, levando esse avanço para a sua comunidade e para a sociedade de maneira geral, certo? Toda grande ideia gera um grande artigo, pessoal? O que vocês acham? Toda grande ideia gera um grande artigo? Não necessariamente. Na verdade, muito pelo contrário. Né? Se toda ideia gerasse um grande artigo, eu não precisava fazer todo esse processo aqui. Ó. Eu tinha ideia e ia lá e escrevia meu artigo. Então, são dois pontos importantes para a gente considerar para quem quer levar a sério sua carreira de pesquisador cientista. Não só pesquisador, não só vida acadêmica, mas vamos começar a falar desse profissional, certo? Dois pontos importantíssimos. Primeiro, o cientista vive de ideias. Se você deixou de ter ideias, você não deixou de ser cientista. Você pode continuar sendo um excelente professor, um excelente chefe de departamento, diretor de instituto, reitor de não sei onde, mas cientista você não é mais. Você virou um burocrata, certo? O que não é nada de errado. Precisa de gente assim. Mas se você quer fazer ciência e pesquisa, você precisa viver. Você vive de ideias. O cientista é aquele ser humano curioso, inquieto, atormentado, certo? Ninguém precisa ficar doente também, mas é um cara atormentado. Tá? Inquieto, curioso, esse é o cientista. Primeira coisa, capacidade de ter ideias. Vocês acabaram de me falar que não é toda ideia que gera um grande artigo. Pode chegar em algum momento aqui, você viu que aquela ideia não funcionava. Isso é a coisa mais comum do ambiente de pesquisa acadêmica, certo? Então, qual que é a segunda palavra-chave para ter sucesso na vida como pesquisador? Ideias e força de vontade. Quem não trabalha, não tem sucesso na sua carreira científica. Esqueça. Certo? O que significa trabalhar? Veja, ninguém precisa ficar doente. Hoje é muito complicado a problemática da depressão na pós-graduação. Né? Um mundo extremamente competitivo, cheio de incertezas, a gente sabe disso, a gente passou por isso. E muitos de nós ficam sujeitos a todas essas intempéries e acaba adoecendo. E tem muita gente que não aguenta mesmo. Então, se cuide da sua saúde, mas veja, você precisa trabalhar. Trabalhar significa, das 8 às 5, das 9 às 6, você testar aquelas ideias. Junto com as disciplinas que você tem que cursar, junto com os estudos que você tem que fazer, mas quando você vai para a parte só acadêmica, de pesquisa, que acabaram as disciplinas, você tem que fazer pesquisa. Não adianta passar o dia inteiro na frente do computador, na internet, no Facebook, eu não sei onde, que isso não acontece nada de sucesso lá na frente, esqueça. Não se acomode, porque
um monte de ideias que você vai para a teoria, para o computador, para a simulação ou para o laboratório, você vai ver que não funciona. Aí você tem que refazer aquilo. Então tem muito esforço. E quem não se esforçar, não adianta. Não tem milagre nesse caso. Tá bom? Capacidade de ter ideias e força de vontade. Eventualmente você pode vir de madrugada para fazer um experimento, ou final de semana, mas eu acho que não precisa. Se você trabalhar sério mesmo, no tempo que você tem durante o dia, é mais do que o suficiente. A sua geração é muito mais inteligente do que a nossa foi há anos atrás. Então, a gente precisava vir de madrugada, final de semana, fazer medida, aquele monte de coisa. Vocês são muito mais espertos e a tecnologia ajuda muito mais vocês hoje. É muito mais rápido obter resultados, principalmente experimentais, né? Obter resultados, processar e analisar resultados. Certo? Mas você tem que trabalhar, não se iluda achando que não, até agosto eu vou fazer tal e tal experimento, eu já tenho os 2 primeiros capítulos da minha tese. Depois de agosto até setembro do ano que vem, eu faço tal e tal análise, tal e tal medida, coleto os dados e tenho aí os capítulos finais, achando que ciência é assim. Não é. Não existe isso. Não dá para prever dessa maneira, esqueça. Um monte de coisa vai dar errado. E quanto mais coisas dão errado, significa que mais impacto vai ter a sua ciência. A não ser, lógico, que você esteja fazendo alguma coisa extremamente absurda e muito sem sentido, e sem noção, né? Mas, supondo que você sabe o que você está fazendo, trabalhando com sua equipe, seu orientador, seus pós-docs, assim por diante, as coisas vão bem quando dão erradas, pessoal. É assim que é a ciência. Se eu chego no meu laboratório depois de 10 dias viajando e pergunto lá, tudo bem, como é que foram? Professor, foi tudo ótimo, tudo que a gente estava prevendo deu certinho. Aí eu paro e vou ver o que aquele camarada fez, porque alguma coisa está muito errada. Não existe dar tudo certinho na ciência experimental, principalmente. Não existe. Então, não esqueçam disso, capacidade de ter ideias e força de vontade. Esse é o grande segredo, pessoal, para vocês se destacarem, para você ter sucesso com saúde, sem grandes problemas aí, psicológicos, sem estresse. Certo? Façam as coisas que precisam ser feitas, tá bom? Pensem nisso. Olha só, olha essa notícia que a Science mostrou em 2013. Um artigo científico, um novo artigo científico é publicado a cada 20 segundos no mundo. Isso é muito ou isso é pouco? Hã? Isso é muito, não é? Um artigo a cada 20 segundos é muito. No tempo que nós estamos aqui conversando, ó, a gente começou às 2, foram 20 minutos já de palestra, né? 5, 10, 15 minutos. Quase 50 artigos já foram publicados. Vocês não publicaram nenhum. Certo? Estão sentadinhos aí, pensando, será que eu tenho boa ideia? Como que eu faço para ter uma boa ideia? Vou começar a pensar nisso e tal. E não publicaram nenhum artigo. Então, veja, o que tem por trás dessa notícia aqui, pessoal? Se eu estou falando que o artigo traz um avanço para a área, um resultado importante, um avanço, é tanto artigo que chega no nosso dia a dia, a gente reconhece esses avanços na nossa sociedade, no nosso dia a dia? Nós já resolvemos problemas do câncer, da saúde em geral, da educação, da economia, os problemas sociais. Já resolvemos tudo isso? Já colonizamos outros planetas? Não. Então, o que está por trás dessa notícia aqui? Essa enxurrada de artigos científicos, um rio de dinheiro gasto nisso, e a gente não resolve nada. Tem países, hoje, né, em guerra, passando fome, coisas que a tecnologia resolveu, morrendo de doenças infecciosas, que a tecnologia já resolveu há 80 anos atrás. Então, para onde que vai todos esses artigos que estão aqui? O que está por trás disso? Uma coisa muito importante que a gente tem que ficar atento. Muito lixo é publicado a cada instante. Muita porcaria é publicada a cada instante. Fuja disso. Fuja dessa tentação de fazer qualquer porcaria, de fazer qualquer projetinho que dão para você fazer, só para fazer o doutorado, de publicar qualquer artiguinho só para poder publicar, só para ter números para prestar um concurso não sei onde. Fuja disso. Você não é cientista, tá bom? Você está sendo só um carreirista. Você está jogando pela tabela, mas você não é cientista, tá bom? E quem vai para a empresa? E quem vai empreender? E quem vai trabalhar numa grande empresa? E é importante ter boas ideias ou não? Isso é só para cientista.
Vocês acham que as grandes empresas vivem do que hoje? Ou os grandes empreendedores? Essa nova geração de gente com as suas startups, que estão mudando o mundo. Essas pessoas vivem do que, pessoal? De ideia, lógico. Depois que alguém pensou numa nova configuração do chip A11, A15, não sei o que lá, para um novo iPhone invisível, transparente. Depois que alguém teve a ideia, aí você faz milhões lá em Singapura. Mas a questão toda foi a ideia. Certo? Então pensem nisso. Talvez quem vai para a empresa precise mais ainda de ideias hoje. Tá? Muito bem. Eu vou dar aqui um exemplo, um estudo de caso, não é um estudo de caso, é um exemplo de um trabalho que eu vi numa dessas conferências do exterior, e eu achei tão interessante que eu trouxe para o curso, para a gente entender a capacidade de ter boas ideias. Quanto que uma boa ideia pode mudar tudo na vida de um pesquisador. Olha que coisa interessante. Nós trabalhamos com nanomedicina, que é a interface entre nanotecnologia e aplicações médicas, por exemplo, né? E é lógico que nessas áreas, o câncer é sempre um dos grandes focos. Então, todos oncologistas, biotecnólogos, biólogos, farmacêuticos, engenheiros de materiais, de biomateriais, né? Que trabalham com câncer, conhecem uma grande problemática que é o glioblastoma multiforme. É uma doença, é um tumor que aparece no cérebro e ele tem por característica, né, derrubar o cara em pouquíssimo tempo, porque é um tumor extremamente agressivo e invasivo. Todo mundo conhece isso. Todos esses profissionais que trabalham na área, o que se quer sempre quando você está trabalhando na luta contra o câncer? Você quer sempre extirpar essa característica do tumor. Essas células se reproduzem muito rapidamente, por isso que ela é muito invasiva, muito agressiva. Então, todo mundo busca o quê? Uma nova molécula, uma combinação de uma molécula, um quimioterápico com uma radioterapia, para fazer com que o tumor pare de crescer o mais rápido possível. É o que a grande maioria busca, certo? Todo mundo busca isso. Um novo quimioterápico, uma nova terapia, assim por diante. Mas, no fundo, todo mundo quer diminuir o tumor, matar o tumor. Não quer que ele cresça, se reproduza, e faz sentido. Só que aí, um grupo pensou assim, por que ao invés de matar essa propriedade das células, por que a gente não usa essa característica a nosso favor? Que característica? A característica dela crescer tão rápido, do tumor, das células se reproduzirem tão rapidamente. Vamos usar isso a nosso favor. Então, o que a gente pode propor para essa problemática do glioblastoma multiforme? Vamos fazer uns conduítes, vamos fazer uns canudinhos. O camarada está com glioblastoma, você fura a cabeça dele, coloca um canudinho, em vez do tumor crescer para dentro do cérebro, vai crescendo para fora e vai saindo pelo canudinho. É o que eles propuseram. Alguém sem consciência daria crédito a uma coisa ridícula como essa? O que vocês acham? Imagina a cara numa reunião de grupo, todo mundo discutindo, linhas de pesquisa, e um levanta a mão e fala, vamos fazer canudinho, para as células do tumor ficar vazando para a cabeça. Olha o que esses caras conseguiram. Todo mundo sabia do problema, todo mundo sabia dessa história, só uma pensou diferente. É um grupo lá de Estados Unidos, eu esqueci a cidade de onde eles são. E eles conseguiram. Eles fizeram aquela ideia, colocaram em prática. A gente não sabe, mas deve ter muito, muito trabalho por trás disso. E conseguiram mostrar que aqueles canudinhos funcionam. E conseguiram publicar na melhor revista que eles podiam publicar. O importante aqui não é o resultado em si, nem a revista. A revista foi o que chancelou e falou, esses caras são bons. Olha a ideia que os caras tiveram. Esse é o papel da revista nesse caso. Esse é o papel da revista, certo? Mas então eles mostraram, fizeram uns canudinhos, uns conduítes, aqui mostra o modelinho, aqui já no modelo animal, né, com o ratinho, está aqui o conduíte. É lógico que não é um canudinho de refrigerante que você vai enfiar no cérebro da pessoa. É por aí que entra a nanotecnologia. É um canudinho, realmente, é um conduíte que tem lá dentro nanofibras que estão alinhadas numa direção, na direção longitudinal do canudinho, de maneira que essas células vão crescendo e vão se multiplicando na direção do canudinho e saem pelo outro lado. Onde tem um poço com uma solução salina, já induz a apoptose e já mata as células ali. Bom, esses caras resolveram o problema com esse canudinho? Não. Mas essa ideia, esse canudinho aqui, implantado, é uma operação muito pouco invasiva, você fazer acoplar esse canudinho no cérebro,
eles conseguem diminuir a taxa com que o tumor cresce dentro do cérebro. Diminuindo a taxa com que o tumor cresce dentro do cérebro, ao invés do cara ter 3 meses para fazer o tratamento, ele pode ter 6, pode ter 9. Então, isso pode fazer toda a diferença no tratamento do cara. Mas o importante aqui não é nem o resultado, é a ideia, pessoal. Uma ideia, alguém pensou fora da caixa. Vocês já viram essa expressão? To think out of the box. Alguém olhou para um problema que todo mundo via a mesma solução, que é o que acontece com 90% de nós, vocês, nós, eu, no nosso dia a dia, mas alguém pensou diferente. É isso que vocês precisam fazer para garantir o futuro de vocês. Um artigo como esse daqui muda a vida do pesquisador, totalmente. É outro nível de cientista, depois que o cara mostra uma coisa como essa. Uma Nature na vida de alguém, eu não ganho nada da Springer para falar da Nature, né? E nem da Science, né? Mas um artigo como esse daqui, coloca o cara em outro patamar. Certo? E tudo nasceu onde? Precisou de laboratórios? Não. Milhões? Não. Precisou de uma ideia. O resto que precisa, a gente dá um jeito. O que não dá jeito é quando a gente não tem ideia. Então, pensem nisso, tá bom? Então, vamos lá. Agora aqui eu vou dar uma dica, mas olha, é uma ousadia minha, mas também com bastante humildade, eu vou tentar sugerir algumas atividades para ter boas ideias. Primeiro, como que eu tenho boas ideias na minha área de pesquisa, se eu não sei, se eu não conheço minha área de pesquisa? Lógico, você está entrando agora no mestrado, você está entrando agora no doutorado, é lógico que você ainda não vai conhecer bem a sua área de pesquisa, está começando esse processo agora, certo? Mas, uma coisa que você vai precisar fazer, um exercício, é conhecer sua área de pesquisa. E quando eu falo de área, eu estou falando primeiramente de pessoas, porque quem faz ciência é gente, certo? Então, a primeira coisa, você já sabe mais ou menos com o que você vai trabalhar, qual é o problema que você vai abordar, qual é o seu projeto de pesquisa, qual é o seu tópico de pesquisa. Primeira coisa, quem são as pessoas que trabalham nessa área? Quem são os grandes nomes do Brasil, do exterior? Vá conhecê-los. Nunca foi tão fácil acompanhar um grupo pela internet, pô. Ver quanto que os caras estão publicando, em quais revistas, quantos artigos os caras publicam por ano, quais linhas de pesquisa eles estão tomando. Certo? Conheça as pessoas. A segunda e mais importante dessa primeira parte aqui, ó. Conheça, eu nunca me atrevi a fazer essa pergunta para nenhuma audiência, mas veja, se eu perguntasse para vocês aqui, para qualquer um, quais são as 5 principais revistas na sua área? Será que você sabe me dizer? Essa é uma grande falha. É uma falha enorme do nosso sistema de formação de pesquisadores. Certo? Nosso sistema de formação de pesquisadores é horrível no Brasil. Tá? A gente forma grandes especialistas e disciplinas específicas, o que precisa, o que é bom, mas cientista mesmo a gente forma muito pouco. Dos 12 mil doutores formados por ano, o ano passado foi 16 mil doutores formados no Brasil. Quantos desses são bons, já estão aptos para fazer pesquisa? Porque um título de doutor, a princípio, te deixa apto para fazer essa pesquisa como cientista. Certo? Então, nosso sistema de formação falha muito. Esse é outro ponto. Como que eu posso conhecer a minha área de pesquisa se eu não conheço as revistas que trazem os avanços todo dia? Então, você precisa ir lá com o seu orientador, vai com as bibliotecárias, conheça as bases de dados, veja as principais revistas. O fator de impacto da revista é um parâmetro importante, mas pode não ser o único, certo? E comece a entender como é esse processo. Participe de congressos, conheça as pessoas, isso é muito importante. Segunda coisa, faça revisão bibliográfica com frequência. Escuta, nas nossas áreas aqui, muitos de vocês trabalham com áreas tecnológicas, ou TI, não sei, né? Mas, áreas tecnológicas, biomédicas, tudo é muito rápido hoje em dia. O momento que se vive, os avanços são muito rápidos. Se você passar 1 ano sem fazer revisão bibliográfica, eu não sei o que você está fazendo aqui. Você está só fazendo alguma coisinha para escrever uma tese, para defender e pegar um título de doutor. Só, porque contribuir com a ciência você não vai mais, porque você não sabe o que está acontecendo na sua área, ora. O que acontece hoje? O camarada vem com você, vai começar o doutorado, ele faz uma revisão bibliográfica, até faz, para escrever o projeto de pesquisa. Depois ele só vai fazer outra revisão bibliográfica depois de 4 anos para escrever a tese. É assim que acontece hoje. Não dá, só contando com a sorte. E olha, nunca foi tão fácil. Se você entrar nos sites das boas revistas da sua área, você se cadastra, toda vez que sai um número da revista, aparece no seu celular, os títulos, pô. É muito fácil, certo? E das grandes revistas também, né? Nature, Science.
e tantas outras, né, que são aí muito genéricas, abrangem praticamente todas as áreas, PNAS, né? Então, pensem nisso, certo? Revisão bibliográfica é uma coisa importantíssima. Cada 30, 40 dias, faça a revisão bibliográfica. 6 minutos na tela do computador ali, você fez uma excelente revisão bibliográfica. Não é nada, pessoal, comparado com o tempo que se fica no Facebook, por exemplo, certo? Nada contra o Facebook, mas veja, o Facebook tem que jogar a favor, não contra você, né? Conheça as bibliotecárias, vá conhecer com as suas bases. Nós, na USP, nós temos as melhores bibliotecárias do mundo. E eu falo isso porque eu conheço muitas bibliotecárias do mundo todo. As nossas bibliotecárias, elas são fantásticas. Elas estragam a gente, de tão maternalistas ou paternalistas que são esses profissionais. Vá lá, pô. Aprenda a fazer pesquisa em base de dados, na Web of Science, no Scopus, aprenda a mexer naquele trem, certo? Não é no Google que você procura as coisas em si. Pode procurar eventualmente, mas veja, tem ferramentas específicas para isso, certo? Então pense nisso, tá? E nada disso vale a pena se você não se mexer. Não adianta ter um arquivo enorme de PDF no seu computador, com um monte de artigo da sua área, se você não deu uma olhadinha, não viu quem são os caras, o que eles estão fazendo, o que eles conseguiram fazer. Não precisa ler o artigo todo. Mas pega um artigo na mão, veja quem fez, o que ele fez. Alguns artigos você vai precisar de mais detalhes, tá? Mas você tem que viver essa atmosfera, tá bom? Mexa-se, estude, discuta, pergunte, ouse. É isso aqui que nos falta, ó. Ouse, implemente sua pesquisa. Pesquisa ousada, pessoal, certo? Aquela pesquisa de alto impacto, é aquela pesquisa que quando você vai para o seu orientador e fala, professor, vamos fazer tal coisa, ele fala assim, você está ficando doido, isso aí não vai dar certo nunca. Essa é a pesquisa de altíssimo nível. Essa é a ideia que todo orientador quer ouvir, certo? Lógico que não vai dar certo da primeira vez, nem da segunda, nem da terceira, mas uma hora vai dar certo e você vai ter uma grande coisa. Organize sua vida para ter isso. No mundo real, todo dia. Será que toda ideia que a gente tem, será que a gente só publica grandes artigos? Claro que não. No mundo real, a gente vai alternando. Uma hora a gente consegue um avanço maior, outra hora não deu jeito, realmente a gente vai tentar publicar aquela pesquisa que a gente fez, mas a gente sabe que realmente é uma pesquisa só um pouquinho incremental, não é uma grande descoberta. É assim no dia a dia. Mas o que é importante para vocês? Ficar com a pulga atrás da orelha, com a vontade de sempre querer fazer pesquisa de alto nível. Isso é que é importante. Aí eu vou só falar rapidamente para fechar essa parte, a questão dos pós-docs. Pós-doc no Brasil desanimou, largou mão de tudo, certo? Eu não estou contra, eu estou falando da situação para tentar motivar nossos pós-docs, né? Então veja, eu tenho muito pós-doc, e sempre tive muito pós-doc no nosso grupo. O que eu vejo hoje? Os pós-docs, eles são extremamente ansiosos, eles não vivem o presente. O pós-doc que é solteiro, ele quer logo um emprego, ele não quer fazer ciência, ele quer um emprego. Ele quer um emprego para casar. O pós-doc que é casado, ele quer um emprego porque ele vai ter filho. A mulher está pressionando, está ficando... Então, ele não quer fazer ciência. Grandes países com grandes cientistas ou com grande tradição em ciência, Estados Unidos, na Ásia, na Alemanha, ou na Europa, de maneira geral, o cara sabe que pós-doc é uma fase, ele não tem pressa, ele vai fazer 1, 2, 3, 4 anos de pós-doc. Ele sabe que é preciso fazer aquilo da melhor forma. Nós pós-docs hoje, a maioria não aceita fazer um projeto muito ambicioso e ousado, porque ele sabe que vai levar 2 anos, e olha lá para ter um artigo. Ele prefere fazer um monte de porcaria para publicar 3 artigos por ano, naquelas revistinhas mais michurucas do mundo, mas pelo menos ele está apto a concorrer no concurso de não sei onde, do instituto de não sei onde, lá não sei onde. Infelizmente, esse é o grande sumidouro de cérebros que nós temos hoje no Brasil. Esse é o grande sumidouro de cérebros. Então, veja, nossos pós-docs estão extremamente desmotivados, e eu entendo esse lado, certo? Mas a gente tem que ir chamando para fazer o que é importante. Não só para ter meia dúzia de artigos que não valem nada no seu currículo, isso não serve mais, tá bom? Então pensem nisso. Vamos lá. Pessoal, vamos agora para a parte de escrita científica, mas antes disso, alguém tem algum comentário, sugestão, críticas? Alguém quer fazer alguma pergunta? Por favor. Eu não entendi o que você falou. É verdade. Como você chama?
Henrique? A parte financeira é aquela parte que a gente não consegue controlar. Então, veja, Henrique, o que eu estou falando aqui são os problemas que a gente consegue resolver. O que a gente não consegue resolver, o que não tem solução está resolvido, né? Então, veja, concordo plenamente com você. Mas o que a gente vai fazer? Você vai esperar a bolsa chegar para poder se motivar? Não pode. Então, tem que dar um jeito aí, tem que achar o caminho, mais ou menos, e trilhando aí. Aí é que entra a sua perspicácia, tá bom? Mais alguma pergunta? Então, vamos lá. Olha aqui. Vamos começar a falar um pouco agora de escrita científica. Escrita científica nos remete a artigo científico. E aí a minha pergunta é a seguinte: por que cientista publica artigo científico? Por que professores de universidades, pesquisadores de institutos de pesquisa, publicam artigo científico? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que a gente publica artigo científico, pessoal? Qual é a resposta para isso? Para divulgar? Para divulgar? Educação? Só por isso? Só para divulgar? Para conseguir recursos. Por isso que a gente publica artigo científico? Não, mas é ótimo, é isso que eu quero ouvir mesmo. Por que a gente publica artigo, pessoal? Ensinar novas metodologias. Não dá para ensinar novas metodologias sem... Mas não dá para publicar um livro em vez de um artigo? Mas não pode ter um livro com essa metodologia? Pode, né? Mas não pode ter algo novo num livro? Pode. Pode ter numa apostila. Você desenvolveu algo extremamente novo e vai repassar para os seus alunos. Faz uma apostila. Não precisa de artigo científico. Para divulgar, olha aqui aquela moça ali, manda para ela que ela divulga qualquer pesquisa que você faz. Não precisa de artigo científico, certo? Para que mais? Para ter grant, para ter dinheiro? Mesmo com qualquer artigo no mundo, do melhor do mundo, hoje você não consegue nada, então também não é desculpa. Por que cientistas publicam artigos, pessoal? Dá para comunicar, eu ligo para o cara, pô. Não precisa. Mando um WhatsApp, que eu desisti há muito tempo, porque o do WhatsApp ganhou de mim, né? Não consegui lidar com o WhatsApp, com os grupos de bom dia, lindo, tal, sei lá. Mas não estou fazendo crítica a quem faz isso. Continue com seus bons dias. É que realmente... Isso, quase lá. Então, veja, vamos responder com outra pergunta. O que cientistas fazem, pessoal? Cientista faz o quê? Ciência. O que é fazer ciência para vocês? O que é fazer ciência, no final das contas? Isso. Então, veja. Muita gente gosta, e eu até recomendo, dê uma olhada em filosofia, história da ciência, isso tudo é muito legal. Mas veja, de uma maneira muito simples, fazer ciência, como cientista, nada mais é do que trabalhar, utilizar, desenvolver um conjunto de atividades guiados pela lógica, que a gente chama de método científico, para que no final desse processo a gente tenha um avanço para uma determinada área de pesquisa, ou subárea. Isso é fazer ciência, isso é papel do cientista, da maneira mais ampla possível. É o cara que aplica um método científico em qualquer área, certo? Para que investigativo, né? Para que no final ele tenha um avanço daquele, isso serve para ciência básica, aplicada, engenharia, qualquer coisa. Para que no final ele tenha um avanço para aquela área. Esse avanço pode ser simplesmente um novo conhecimento, que não tem aplicação prática nenhuma nesse momento, certo? Pode ser simplesmente isso. Mas isso é fazer ciência, é aplicar um método científico para que no final você tenha um avanço para uma determinada área, que geralmente, lógico, é a sua área de pesquisa. Esse é o papel do cientista, certo? Então, veja, todo mundo concorda? Ou tem alguma falha aí muito grande no que eu estou falando?
Esse é o papel do cientista, trazer coisas novas. Vocês falaram isso mesmo, juntando tudo que vocês falaram, é isso que está embutido por trás. Então, o papel do cientista é trazer um avanço para a área. Porque o que já foi feito, não dá para a gente gastar dinheiro para fazer o que já foi feito. Ah, mas um grupo muito forte de Harvard, os caras, e a gente vai replicar. Não, hoje não dá mais, esqueça. A gente quer coisa nova. Parta daquilo que eles já fizeram e avance com uma ideia nova. Isso é que é importante, tá? Agora, eu tenho um grande avanço lá no meu laboratório, certo? Alguém conseguiu lá uma molécula de uma planta, muito barato de extrair e tal, que cura 99% do câncer de mama. A aluna pegou lá e me mostrou o gráfico no laboratório, está lá. Já é um avanço para a área? É um avanço para a área isso ou não? É. Como? A área foi lá junto comigo no laboratório? Os meus colegas todos foram lá dentro do meu laboratório para ver o gráfico da minha aluna? Não. Já é um avanço para a área? Não. Aí ela defende a tese de doutorado, aparece na tese. A USP coloca num banco de teses digital, que pode estar em inglês, português, sei lá. O mundo todo tem acesso àquela tese onde tem aquele grande resultado. Já é um avanço para a área? Hã? Não, mesmo que não se aplique, aquilo já é um avanço reconhecido pela área? A área... Então, deixa eu te perguntar. Qual o cientista que busca avanços em teses? Me fala. Tese não é o documento principal de busca de informações científicas, de avanços científicos. Certo? Ou estou muito enganado? Tese não serve para nada para a ciência. Você tem direito de ter todo o carinho pela sua dissertação de mestrado, pela sua tese de doutorado, é um grande documento para você, mas para a ciência não vale nada. Então, como que aquele resultado do laboratório chega para a área, que são a comunidade que trabalha nas mesmas áreas que você? Como? Então, já foi diferente no passado, há centenas de anos atrás, não era assim. No futuro, daqui 20 ou 30 anos, também vai ser diferente. Não vai ser mais assim. Com as redes sociais, vai mudar completamente. Mas hoje, a gente vive o presente. Hoje, só existe um veículo que leva o resultado científico que eu consegui para os meus pares, para a minha comunidade. Que veículo é esse? É o artigo científico. Não tem outro. Você pode concordar com isso ou pode discordar desse sistema. Você pode gostar desse sistema ou você pode odiar esse sistema. Não muda nada. O sistema é esse, hoje. E infelizmente, ou felizmente, não sei, é assim. Grandes editoras ganham muito dinheiro, e ganham mesmo, com esse processo todo. É injusto? Acho que até que é injusto, mas isso também não muda nada. O importante é que quem que é esse cientista hoje, a coisa é assim. Pode ser que no futuro mude. Talvez a gente daqui a 20 anos não tenha esse monte de revistas. Você não precise publicar, você já coloca numa rede social da sua área e fique todo mundo já fica up to date. Vai mudar, as editoras já estão vendo como vai ser o modelo de negócio. Mas hoje, pessoal, só existe esse veículo para levar o que você fez para a sua área, que é o artigo científico. Por isso que o cientista publica artigo. Porque qual é o papel do cientista? Trazer avanços para a área. Tudo bem. E como que ele traz avanço para a área? Ele sai falando para todo mundo? Não, ele precisa do artigo científico. Então, o artigo científico não é o fim, é um meio para levar o avanço para a sua área. Então, esqueçam qualquer outra teoria, só publica um monte para ter currículo lá, só publica um monte para ganhar projetos, só publica um monte para passar... Não, o cientista publica porque o cientista, o papel dele é trazer avanços para a área. Hoje, a única maneira que nós temos de trazer avanços para a área é com os artigos científicos, certo? Existem iniciativas, Open Access, mas é outra história. Ainda está muito longe de funcionar bem, quem sabe no futuro, mas hoje o que manda é isso. Tá bom? É igual o centroavante. Centroavante de um time só tem que fazer uma coisa. O que que é? O quê? Gol. Só isso. Se o Neymar passar 6 meses sem fazer gol lá, a vida dele fica confortável, bonitinha. O que vocês acham? Hã? Cientista é a mesma coisa. Cientista só tem que fazer uma coisa no mundo, que é publicar? Não. Trazer avanços para a área. Só que para trazer os avanços eu preciso do artigo.
tá bom? Muito bem. Então, vamos lá. Oi. Eu não estou ouvindo. Alô? Então, na sua fala, o senhor mencionou brevemente o papel que teria a replicação, artigos de replicação, e eu tenho lido muita coisa no sentido de pesquisadores incentivarem ou pedirem como forma de aumentar a qualidade do material produzido que as coisas sejam mais replicáveis, que tentem se verificar, porque em grande parte tem muito material, como o senhor mencionou, de baixa qualidade, porque não é replicável, ninguém vai atrás disso, às vezes nem lê. Então, qual papel teria isso? Porque, por exemplo, além do papel de ter ideia, também fiscalizar Como que você chama? Tiago. Tiago, eu não falei de replicação. Replicação, reprodutibilidade científica é uma coisa extremamente importante, que está toda a comunidade voltada agora, porque a Nature andou fazendo umas estatísticas, é uma grande revista, eu já não lembro mais, acho que foi na Nature mesmo, e em algumas áreas, e aí se percebe que uma porcentagem enorme daquilo que se publica não é reprodutível. Isso vale para muitas áreas. Então, essa questão de reprodutibilidade que você está falando, e não é replicação também, que replicação é um pouco mais genérico, digamos assim. Mas não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é o seguinte, um avanço que já se provou que existe, uma ideia que já foi provada, a gente não vai fazer o mesmo aqui, como se fazia muito no passado. Certo? Isso é que não dá mais. Então, por exemplo, fizeram um LHC na Europa, não fizeram? Descobriram uma partícula de Higgs, não descobriram? Você acha que faz sentido os Estados Unidos, em Los Alamos, fazer a mesma coisa e gastar milhões ou bilhões de dólares para descobrir o bóson de Higgs nos Estados Unidos? É desse tipo de coisa que eu estou falando, tá bom? Mais dúvidas? Então, vamos lá. Pessoal, vou pedir desculpa de antemão, porque alguns slides eu vou passar voando daqui a pouco, tá? Então, vamos lá, vamos falar de escrita científica. Escrita científica é um gênero literário, da mesma maneira que a gente tem poesia, romance, ficção, não ficção, a gente tem escrita científica, certo? Se você pega um texto científico na mão, quanto tempo leva para o seu cérebro reconhecer que aquilo é um texto científico e não uma poesia? Quanto tempo leva? Segundos, minutos, horas, o que é? Segundos. E como que seu cérebro faz esse reconhecimento? Principalmente vendo quais palavras você usa e pela combinação das palavras, certo? Então, grosso modo, eu não sou da área de letras, e muito menos linguista, né? Mas, é lógico, pelas palavras que se usa no gênero e pela combinação que se faz dessas palavras, é que começa a dar características próprias de estilo para esse gênero literário, certo? Escrita científica é a mesma coisa, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a escrita científica é um gênero. Vamos dar uma olhada nas principais características da escrita científica? Vamos lá. A primeira delas, audiência. Por que a audiência é importante? Por que eu gosto de falar dessas características aqui da escrita científica? Se eu conheço as características da escrita científica, fica mais fácil na hora de escrever, bem mais fácil. Porque, todo mundo aqui, se eu pedir para vocês o seguinte, façam aí uma poesia com a palavra Terezinha. Cadê ela? O que seu cérebro, faça uma rima com a palavra Terezinha, o que seu cérebro buscou automaticamente? Uma palavra que rime com Terezinha, não é? Porque eu mencionei rima, eu mencionei poesia. Porque desde criancinha você conhece essa estrutura. Você sabe quais são as características. Se eu perguntar para vocês, que tipo de informação aparece no primeiro parágrafo de uma boa introdução de um bom artigo científico? O que vocês me falam? Ou que tipo de informação aparece no final de um bom abstract de um artigo científico? Será que cada um escreve o que quer ou será que isso é padronizado? Muitas sessões, né, a gente encontra esse padrão, é disso que a gente vai falar aqui. Certo? Então, veja, tem algumas características que nos ajudam a entender. A primeira delas é a audiência. Por que a audiência é importante para a escrita científica? A audiência é importante para qualquer gênero, não é? Quem escreve não espera sempre que alguém leia? Sim ou não? Com exceção do quê? De alguns relatórios, né? Tem gente que faz relatório rezando para que nunca ninguém leia aquilo, né? Mas com essas exceções, todo mundo que escreve espera que alguém leia.
Na escrita científica é diferente, porque na escrita científica, antes de eu escrever, eu tenho que saber quem vai ler. Mas como que a gente faz isso? É uma característica desse gênero. Todas as nossas áreas aqui, ou sub-áreas de pesquisa, vocês podem fazer um exercício que vocês vão ver. Tem revistas que são muito gerais, publicam esse tema que você trabalha, mas também publicam outros temas dentro de um guarda-chuva aí, né? Métodos numéricos, por exemplo. Tem vários pontos lá, né? Várias sub-áreas. E tem revistas que são altamente específicas, só publicam sobre aquele tópico, aquela área muito pequenininha. Vocês devem conhecer algumas revistas como essa também, certo? Isso faz parte do nosso dia a dia. Quando eu tenho um resultado bom, um artigo, eu preciso saber se eu mando para uma revista extremamente específica, se eu quero atingir aquela primeira comunidade de gente que só trabalha naquilo, ou não. Não, isso aqui pode interferir muito no tratamento do câncer, então eu quero mandar para uma revista mais geral. Science, Nature, por exemplo, é mais amplo, o conhecimento está ali, mas é uma coisa muito mais ampla, certo? Mais geral. A gente que decide isso, certo? Então, quando eu vou mandar um artigo para uma revista muito específica, alguém lembra o nome de uma revista específica na sua área aí? Alguém lembra o nome de uma revista específica na sua área? Então veja, ó, já que ninguém lembra o nome, eu vou falar de uma. Se vocês estivessem aí antenados com a sua ciência, isso era para estar na cabeça, né? Então veja que eu estou falando coisa que não é tão fora da realidade, né? Era para você conhecer revista boa na sua área, certo? Mas tudo bem. Ó, eu vou falar uma aqui que eu gosto muito, muito específica, International Potato Science, certo? Eu aprendi lá na Exalc, na Escola de Agricultura. E quem lê International Potato Science, pessoal? E é uma revista boa, hein? Quem lê International Potato Science? Psicólogo lê? Agrônomo lê? Alguns. Biólogos? Alguns, certo? Então veja, quando você vai escrever um artigo para International Potato Science, você sabe que quem vai ler é um cara que só trabalha com isso também, certo? Então talvez você não precise colocar num artigo qual é a sua grande área de pesquisa, por que é importante trabalhar com tubérculos, com batata, ou sei lá o quê, certo? Quais são os gargalos, os problemas, isso tudo o camarada sabe, então você escreve de uma maneira muito mais direta, pontual, puf, eu fiz isso aqui, ó, peguei esse problema que estava em aberto, resolvi assim, tá, puf. Então você escreve de uma maneira. Agora imagina que essa mesma pessoa escreveu na International Potato Science, ela descobriu uma super batata. Uma batata que é resistente a pragas, tem um baixo teor de amido, alto teor de fibras, é um super alimento. Não precisa de água, de irrigação, nada. Vai resolver o problema do mundo. O editor da Nature viu isso e quer que publique na Nature isso. Aí ele te convida para publicar na Nature. Você manda o mesmo texto que você mandou para a International Potato Science? O que vocês acham? Sim ou não? Não, porque o que mudou agora? A audiência. Quem lê Nature, pessoal? Ah, você, muito bem. E está de parabéns, porque a resposta deveria ser todo mundo, todo cientista que se preze tinha que vasculhar o site dessas grandes revistas toda vez que sai um fascículo novo. Certo? Mas só que aí tem um monte, a audiência é muito mais heterogênea. Então, o escritor do artigo científico precisa falar, ó, a minha área é importante por causa disso, contextualizar o leitor. Os problemas têm sido esses, nós abordamos, é outro texto para falar a mesma coisa. E é aí onde a gente erra muito, a questão de audiência. Então, antes de escrever, saiba se você vai mandar para uma revista mais específica ou mais ampla. Segunda característica importantíssima, clareza e concisão. Clareza e concisão. Tem alguém aqui que é da área de humanas ou de sociais? Tem. Áreas de humanas ou sociais abordam isso de uma maneira um pouco diferente. Lá, clareza e concisão não é um problema, ou quer dizer, a falta de clareza e concisão não é necessariamente um problema, como é para áreas como as nossas, engenharias, exatas, biomédicas. Porque lá, e é uma particularidade da área, e não há nenhuma crítica com relação a isso, eles estão acostumados com textos mais longos. É muito comum isso. Então, você tem que conhecer qual é a sua área. Mas para as áreas, ó,
exatas, biométricas, engenharias, o texto bom, o texto eficiente é o texto curto, claro e conciso. Quanto menor o número de palavras que você consegue colocar no texto para expressar aquela ideia científica, muito melhor o seu texto. Isso é clareza e concisão. Certo? Então pensem nisso. Textos longos, ninguém lê. Ninguém lê das nossas áreas. Certo? Aquela história de encher linguiça, né? É horrível. Então, às vezes é muito triste, você pede para o aluno escrever um abstract, ele vem com uma folha, 2 folhas. Principalmente se for em inglês, ele não quer escrever um abstract curto, porque ele vai achar que o orientador acha que não sabe escrever inglês e assim por diante, tal. Ele vai enchendo linguiça, certo? Então, cuidado com esse tipo de coisa. O texto claro, o texto de alto impacto, ele é claro e conciso. Ele não é incompleto, ele é só claro e conciso. Depois que você escreve, que você joga suas ideias no papel, que você descreve a figura e tal, eu vou falar disso daqui a pouquinho, releia, faça a revisão e vá cortando palavras, porque você vai ver que sai um monte de lixo. Eu passo o meu dia fazendo isso, nos artigos que chegam para mim. Certo, pessoal? Então, nas nossas áreas, o texto é curto. E é só a escrita científica, né? Camões foi conciso quando escreveu os Lusíadas? Não foi, né? Deixou de fazer sucesso? Não. Muito mais sucesso do que qualquer artigo seu, inclusive. Só que lá é outro gênero. Certo? Lá é outro gênero, não é escrita científica, tá bom? Pensem nisso, tá? É o único gênero literário onde você tem que falar de outros autores. Nenhum poeta fala do outro poeta. Só na escrita científica que você é obrigado a citar outros autores. É uma característica importante. E é um gênero literário que não tem espaço para suspense. Os livros de suspense, alguém morre na primeira página, você só sabe quem matou onde? Na última. Na escrita científica tem que ser o oposto disso tudo, certo? Na primeira chance que você tiver, deixe claro para a audiência qual é o grande avanço que você está trazendo. Isso é muito importante, tá bom? Geralmente, qual é essa primeira oportunidade que a gente tem de falar do grande resultado? No abstract. Alguém já falou aí, né? Por que não no título, certo? Então, vamos lá. Alguma dúvida, pessoal? Comentários, sugestões? Então, vamos lá. Vou focalizar um pouco aqui algumas sessões do artigo científico agora, o que dá para ver hoje, lógico, né? Eu esqueci de mencionar que aquele curso completo, geralmente a gente ministra em 16 horas, são 2 dias, né? Hoje, lógico, em 1 hora, os meus minicursos a gente tem feito em 3 ou 4 horas, né? Dá para abranger quase tudo. Mas hoje 1 hora é só um piteleco ali de... Né? Então, vamos lá. Essa figura é muito boa para representar um artigo científico, ó. É uma figura que mostra que é um documento separado por partes, não tem artigo científico, é o texto corrido. E ela tem essa cintura aqui, ó. O artigo científico bem escrito é sempre acinturado. E o que dá essa cintura? Movimento do fluxo de ideias. Que movimento? Do geral para o específico para o geral. Então, todo artigo científico tem que trazer informações gerais sobre a área toda, depois específicas sobre aquilo que você fez, seu resultado, sua discussão, e depois, de novo, sobre a área toda. Por exemplo, como que seu resultado contribui para a grande área. E tem sessões que tem esse movimento muito bem declarado, ó, introdução. Uma introdução bem escrita é aquela que começa falando da grande área, depois dos problemas, depois vai afunilando. Aí chega no último parágrafo, o que tem no último parágrafo de uma boa introdução? Que aqui a gente vai chamar de propósito, não mais objetivo. Objetivo é quando você tinha lá atrás o seu projeto. Você fez, viu que deu certo, então ele se torna o propósito do seu artigo científico, tá? Da sua divulgação, para os pares. Então, veja, a sessão de conclusões faz o oposto. Ele pega aquele seu principal resultado, seu grande avanço ali que você trouxe, e mostra como que ele contribui, como que ele pode ser utilizado, como que ele pode ajudar no desenvolvimento da grande área. Então, ele volta para o geral, tá bom? Então, essa figura é muito importante. Vamos falar de algumas sessões aqui rapidamente, algumas coisas mais rápidas. Ó, título. É fácil ou é difícil escrever um bom título, pessoal? Hã? É difícil, né? É difícil e é chato para chuchu, na verdade. Mas tem coisas que a gente já sabe sobre título, né? É mais ou menos óbvio. Esse título é bom ou é ruim? Esse título é bom ou é ruim? Se você precisou ler, você já não entende muito sobre título. Por que esse título é ruim? Pelo tamanho. Então não pode ter títulos enormes. E título grande, ninguém lê, certo?
Então, você pode até mexer, diminuir e tal, assim por diante. Então, são coisas que a gente sabe. E esse título aqui, é bom ou é ruim? Executive Hubris, The Case of a Bank CEO. É um título bom ou é ruim? O que vocês acham? Muito vago? Ele é muito grande? Muito longo? Não. Ele é muito o quê? Geral, muito vago, muito geral, exatamente. Isso é bom, essa é a característica principal que aparece nesse título. Isso é bom ou é ruim? Esse é o ponto. Hã? Tem que ser mais específico? Então vamos lá. Isso não é bom e nem é ruim, depende da área. Em muitas áreas, títulos mais gerais como esse são muito bem-vindos e fazem muito sucesso. Por que eu sei disso? Porque eu vejo que eles aparecem com grande frequência, certo? Áreas como exatas, biomédicas, engenharias, a gente gosta de títulos mais específicos, certo? Não tão vagos, não tão gerais assim, mas é só uma questão de área. Então, esse é outro ponto, sobre títulos. Vamos ver outro aqui, ó. Título na forma de pergunta, pode? Depende do quê? Esse daqui estava com 2 pontos, né, na forma de perguntas, né? Muita gente me pergunta se pode, se não pode. Se existe é porque pode. Se ele é recorrente na sua área, não há nenhum problema. O que a gente tem que evitar em escrita científica é o seguinte: em escrita científica não pode tal coisa. Não existe não pode em escrita científica. E a gente cansa de ouvir, né? Ah, mas eu tinha um orientador que falou que não podia falar de resultados das conclusões. Ah, mas eu tinha um orientador que falava que eu não podia colocar tal coisa no título. Ah, mas isso não existe. Vai ver como são os bons artigos da sua área, e é lá que você vai aprender. Tá? Então, veja, olha esse título aqui, ó. The Effect of Forest Land Use on the Cost of Drinking Water Supply, Espaço Econometric Analysis. E é aqui que eu vou pegar o gancho para falar da principal dica que eu quero falar para vocês aqui. Esse título é muito longo? Tamanho é um problema? Não. Ele é muito geral? Não. Pelo título, eu sei com que as pessoas trabalharam? Eu sei que métodos elas utilizaram? Sei. Pelo título, eu sei qual foi o resultado da pesquisa deles? Sim ou não? Sim? Não. Não. Não, mas aqui, está escrito o resultado aqui? Não, não está. Agora a pergunta é, seria bom se no título tivesse o resultado já principal da pesquisa? Não. Sim? Não. Por que não? Porque não precisa mais ler o artigo. E não é bom? Você gosta de ler artigo? Estou brincando. Quem gosta de ler artigo também? Quem daqui gosta de ler artigo? Pode erguer a mão sem vergonha. Muito bem. Continuem assim, certo? Porque é muito bom realmente. Quem não lê artigo não é cientista. E nunca vai ser. Tem que ler artigo. É que tem gente que não gosta. Eu odeio, por exemplo, ler artigo. Eu odeio escrever artigo. Mas é meu trabalho, pô. Eu preciso. Quem falou que trabalho sempre tem que ser prazeroso? Não, eu prefiro muito mais estar no churrasco do que estar lendo artigo. Não sou bobo, certo? Então veja, mas precisa fazer, senão você não é cientista, ora, tá? Mas então continue gostando, viu? É muito importante essa habilidade. Ó, seria bom aparecer o resultado aqui e não vai tirar o interesse pelo resto do artigo. Como? Por quê? Porque você consegue fazer isso assim, ó. Olha esse título, ó, Metal Polymer Nanocomplex, Industrial Spontaneous Regression of Lung Tumors. O resultado não está aqui? Tá. E quem lê esse título não quer ler o artigo? Claro que quer. Olha aqui, ó, esse da Nature aqui, ó. NLRP6 negatively regulates the innate immunity and host defense against bacterial pathogens. Esse cara regula, diminui, né, a imunidade. Está aqui o resultado. Quem é da área reconhece isso e vê que é um grande resultado e vai ler o artigo. Em todas as áreas, ó, Ocean Driven Thinning enhances the iceberg cove in retreat of Antarctica. Está aqui o resultado. Como que aparece o resultado? Uma tabela, um gráfico? Não, um verbo. Olha aqui, ó. Certo? Olha aqui em outra área, ó. A Potassium Dependent Oxygen Sensing Pathway regulates the plant root hydraulics. Está aqui o resultado. E não tira o interesse. Então, essa é uma tendência, pessoal, que a gente tem visto nos últimos... não sei se é uma tendência, mas eu vejo muito nas grandes revistas. Sempre o grande resultado, a novidade, já aparece no título.
Eu acho, por isso que eu estou falando aqui, que é uma boa estratégia. Então, para aqueles que concordarem, tente usar isso sempre que couber, tá bom? E a última sessão que a gente vai ver aqui, porque as outras não dá para falar, mas dá para falar do abstract. O abstract é uma sessão fácil ou difícil de escrever? Não é difícil, é fácil, desde que você saiba o que escrever. O que eu coloco no começo, o que eu coloco no meio e o que eu coloco no fim. E aqui, o abstract é uma sessão extremamente preservada. E praticamente, eu vou mostrar para vocês, com exemplos da literatura, que em todas as áreas utilizam um modelo mais ou menos preservado. É sempre aquela mesma estrutura. Algo desse tipo aqui, ó. Um abstract bem escrito traz isso aqui, ó. Contextualização, gap, propósito, metodologia, resultados e conclusões. Traz todas essas 6 partes, um abstract completo. Não é que todo abstract precisa ter tudo isso daqui, não. Mas é que todo bom abstract não tem informações que não sejam uma dessas classes aqui. Isso é verdade. Isso a gente vê com grande frequência. Ou às vezes tem, mas também está muito mal escrito. Certo? Então veja, ó. Agora eu vou falar com exemplos da literatura, o que são cada uma dessas partes aqui. Mas isso é o artigo todo, não é? Um artigo inteiro? Exatamente. O abstract é um mini artigo. Tudo que é importante, né, na introdução, na metodologia, nos resultados, nas conclusões, tem que aparecer no abstract. Por isso que ele é um mini artigo, tá bom? Então veja, ó. Vamos dar uma olhada na literatura, ninguém precisa ler esse texto, é um texto aqui da Nature Matthews, uma grande revista, também são grandes pesquisadores que fizeram esse texto. Quando eu fiz o que a gente chama de classificação de sentenças, ou seja, eu pego sentença por sentença, leio e vejo se ela cai dentro de alguma dessas seções aqui. Eu vi que ela se encaixa perfeitamente aqui, ó. Essa é a ordem natural do abstract. Então veja, ó. Se todo mundo na área, grandes artigos, usam essa estrutura, você não vai usar, você vai escrever porcaria. Certo? Então veja. O que é contextualização? São as primeiras sentenças. Primeira, 1, 2, 3, não sei. São as primeiras sentenças onde você fala qual é a sua grande área e qual a importância da sua grande área. Depois vem o gap, a lacuna. O que está faltando nessa sua grande área? O que precisa ser entendido melhor? O que tem que baixar custo, aumentar a eficiência? O que não se sabe nada? O que é controverso? Isso é lacuna. Depois vem o objetivo, o propósito ali, ó. O que você fez para cobrir essa lacuna? Nesse trabalho, nós desenvolvemos uma nova metodologia para implementar esse processo de produção de alguma coisa. Isso é o que você fez, esse é o seu propósito, tá? Depois, metodologia, muito rapidamente, resultados, seu principal resultado e as conclusões, como que o seu trabalho contribui para a grande área. Então, essa é o que a gente sugere como uma estrutura, e não fomos nós que inventamos isso daí está em qualquer bom artigo, em qualquer bom abstract, é que às vezes a gente não olha, não percebe, tá? Mas essa estrutura vale a pena. E quando você começa a usar essa estrutura, 200, 250 palavras, não tem como errar. Você não vai errar mais, tá bom? Pensem nisso. Será que eu preciso trazer essas 6 partes? Olha esse abstract aqui, ó. Ele começa assim, ó. Binary, polielectrolyte, multilayers, comprised, polyclinic, foram depositados sobre partículas coloidais. Ele começa falando o que ele fez. E isso é o quê? Dentro daquele nosso modelinho. Propósito. Sempre propósito está mais ou menos mesclado com metodologia, é verdade, certo? Mas a principal função aqui é de propósito. Então, esse autor não usou nem contextualização e nem gap. Por causa disso, não é um bom abstract? É um bom abstract, mas por vários motivos. Talvez porque a revista seja muito específica, ou simplesmente porque ele não quis, ele não colocou. Então, veja, tem 2 seções que não podem deixar de aparecer. Quais são? No abstract. Propósito. Resultados. Se não tiver propósito e resultado, não é mais um abstract, é só um parágrafo. Mas você não vai escrever só essas 2. E eu recomendo que você aprenda a escrever completo. Se em algum momento você precisa tirar uma seção, né, aí você faça de maneira consciente. Então, ó, contextualização, gap, propósito, metodologia, resultados e conclusões. Pessoal, não tem como errar, certo? Olha aqui as conclusões dele aqui, ó. A ideia de conclusão, a ideia de como serve para a grande área. Com essa nova essa metodologia baseada em crosslink, multicamadas bioinertes oferecem grande potencial para aplicações biomédicas. É aquela ideia de como o seu trabalho contribui para a grande área. Isso é uma sentença de conclusões, tá bom? Olha aqui, ó. Algumas revistas pedem um formato específico. Essas palavrinhas coloridas aparecem, ó.
Então, se você vai mandar para essas revistas, você tem que escrever dessa forma, tá? Mas que não foge daquele modelo, tá bom? Essa é uma delas, essa é outra aqui na área de engenharia de produção, né? Então, você vai mandar para essa revista aqui, você tem que escrever dessa maneira aqui. Ajuda a guiar o olho do leitor, separa bonitinho, tá? Olha aqui, ó, eu vou passar alguns abstratos aqui da literatura para a gente permeando aqui, ó. Essa parte em azul aqui, contextualização, isso aqui é de engenharia de produção também, né? Aí tem uma parte aqui em amarelo de metodologia, resultados, conclusões, na área de business aqui, né? Ó. Essa parte em branco aqui é propósito. Aí ele vem aqui com gap, ó, a major challenge associated with the shift from product. Ele está falando de um problema, um desafio, isso é gap. Todo gap vai trazer palavrinhas como however, but, although, e assim por diante, certo? Você está falando, essa área é muito boa, blá, 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 mas tal coisa não está boa, tal coisa é muito complicado, não se sabe. Isso é o gap, certo? É muito fácil de reconhecer. Áreas de humanas, ó, áreas sociais, né? Ele começa aqui com this paper test, ele começa com propósito, metodologias, resultados, certo? Na área de psicologia, contextualização, falando da área, métodos, resultados e assim por diante. Em música, um artigo em Music Science, ó. This article provides a concept, ele está falando aqui do propósito. Aí olha que ele coloca em amarelo aqui, ó. Pesquisa e motivação em aprendizado musical, mas isso permanece só na teoria. Isso é um gap, é um desafio, certo? E depois vem, então, propósito, metodologia, resultados e assim por diante. Geografia, bonitinho aqui, ó. Contextualização, aí vem aqui, ó. Contudo, alguma coisa está faltando. Tá vendo aqui, ó? Isso é gap, é fácil reconhecer um gap, tá bom? Engenharias aqui na área de agricultura, né? Isso aqui é contextualização em branco, propósito em amarelo, isso daqui é metodologia, resultados, conclusões. As estruturas estão aí. É lógico que eu estou trazendo aqui, né? Essa aqui na minha área, por exemplo, ó, contextualização. Olha o gap aqui, ó, contudo, né? Onde que eu estou aqui? É pouco entendido, está aqui o gap, ó, né? Metodologia, resultados, conclusões e assim por diante, tá bom? É lógico que o que a gente mais vai encontrar são textos mal escritos. Isso daqui eu estou colecionando e procurando e selecionando os bons exemplos didáticos para trazer aqui. Então faça isso. Pegue os bons artigos de boas revistas da sua área, pega o abstract, imprime, vai com a caneta na mão do lado e coloque lá, classificação, né? Contextualização, essa frase é de gap, essa frase é de conclusões, essa frase é de metodologia. E isso vai criar essa estrutura na sua cabeça. E aí, na próxima vez que você for escrever o seu abstract, a coisa sai naturalmente. Certo, pessoal? Então, não é difícil escrever um bom abstract. E assim por diante, tá? Eu vou passar aqui alguns voando. Eu tenho que passar alguns voando, não tem jeito. Eu só vou falar aqui do que é a parte de linguagem do curso. Lembrando, todo primeiro semestre a gente oferece um curso de escrita científica com a matéria de pós-graduação aqui na física. Um monte de gente de vocês faz o curso como aluno especial, aluno regular, como ouvinte, como você quiser. É só ir lá, sentar e assistir o curso, tá? Então, para quem quiser ver um curso mais completo, e também alguns mini cursos aqui na cidade. Nós vamos ter agora a Semana da Escrita, Escola de Pesquisadores em maio, vai ter mais cursos e assim por diante. E fora o material que está na internet. Então, me perdoem por não passar com mais detalhes algumas áreas aqui que são importantes. Por exemplo, a parte de linguagem do curso não é uma parte de gramática. A parte de linguagem só serve para mostrar para vocês quais os principais erros que a gente comete quando escreve artigo científico, as classes de erro. Por quê? Você tem que fazer a revisão do seu artigo científico. Se você não sabe que aquilo que você está lendo não está na sua melhor forma, como que você vai corrigir? Não dá. Então, primeiro você tem que conhecer que aquela combinação de palavras não é boa, embora não haja nenhum erro de gramática ou de spelling. Mas, nem de longe, é a melhor forma de combinar palavras naquele texto. Isso é o que a gente faz na parte de linguagem, certo? É uma brincadeira assim, ó. É o mesmo que essa brincadeira, né? O que está escrito aqui, ó? Um verme aonde? Na maçã. Quem viu que tinha um erro ali? Pouquíssimas pessoas. 3 pessoas, 4. Vou de novo. Um verme aonde, pessoal? Na maçã. Quem viu que tinha um erro ali?
Isso. Qual que é o erro? Um verme tem 2 Ds. O problema é que quando a gente bate o olho, focado em outra coisa, você não vê que tem esse erro. É assim na escrita científica. Você pode olhar 50 vezes para a mesma frase. É a pior frase do mundo, mas você acha que está ótima. Por que é legal isso daqui? Porque agora, ó, olha que legal. Volto aqui, ó. Vamos ler de novo. É impossível você não ver os 2 Ds pulando no seu porque se atentou ao erro. Então, os erros que a gente fala são ambiguidade, falta de especificidade, falta de ritmo de escrita, sentenças muito longas, tudo isso a gente fala nessa parte, que é essa parte que não dá tempo de ver hoje, tá bom? Vamos lá. Já caminhando para o final agora aqui, ó. Então, muita gente me pergunta, por onde eu começo a escrever meu artigo científico? E eu falo, comece pela parte mais difícil, resultados de discussão. É a parte mais difícil, certo? Depois de semanas ou meses escrevendo ali, sentado na frente do computador, se sentindo o pior doutorando, cientista do mundo, porque você não consegue combinar meia dúzia de palavras ali, você acha que está bom? Vá para as conclusões pela lógica, certo? Aí você vai para introdução. Aí você faz uma introdução dirigida, porque você já sabe o que vai aparecer em resultados e conclusões, você já escreve aqui de maneira dirigida. Se você começar por introdução, depois você levar 6 meses para escrever resultados de discussão, que é muito comum, vai ficar totalmente desconectada com a introdução. Isso é um problema muito sério, tá bom? Aí você vai para as partes mais fáceis e abstract no final. O abstract é um resumo, você só pode resumir aquilo que já existe, certo? Então o abstract é no final, tá bom? Mas isso é uma sugestão, se você se dá melhor de outra maneira, sinta-se à vontade, claro. E para terminar, nesses 4 minutos aqui, tá? Vamos para a parte editorial. Suponha que você acreditou que o cientista tem que ter boas ideias, e você teve uma grande ideia. Suponha que você acreditou que o cientista tem que trabalhar muito seriamente, e você trabalhou aquela ideia, você testou, não deu certo, mudou outra aqui, não deu, foi, pesquisou, testou, viu aqui, foi lá, conseguiu um grande resultado, certo? Ficou todo empolgado, aprendeu escrita científica, deu uma olhada nos nossos cursos, escreveu um belo artigo, mandou para revisão, voltou todo bonitinho, corrigiu de novo, porque as revisões aí não dá para confiar em nenhuma, muitas vezes volta revisto. Eu estou falando em revisão, não estou falando de tradução. Tradução não existe nas nossas áreas, hein? Não vá por esse caminho. Não vá pelo caminho de escrever em português e mandar alguém traduzir para você. Não faça isso. Áreas de humanas, isso é mais aceitável, porque se publica em inglês, em espanhol, em francês, em italiano. Então, lá a tradução faz parte do mundo. Das nossas áreas é tudo em inglês. Então, não vá por esse caminho. Aprenda inglês, certo? Senão, você vai ser manco o resto da vida como cientista. Ó, revisou, mandou para aquela grande revista todo empolgado. Chegou o e-mail, né? Então, o manuscrito está pronto. O que acontece agora? Não se preocupe, o seu artigo vai ser rejeitado, certo? E vai. Por quê? Por quê, pessoal? Lógico, né? Mas essa história não acaba aqui. Mas se você tem um bom trabalho, você vai publicar em alguma revista, não se preocupe. Eu só quero chamar a atenção com essa brincadeira para o seguinte: nenhuma revista hoje consegue processar o número de manuscritos que chegam para ela. Explodiu nos últimos anos o número de manuscritos que chegam para a revista. Uma revista que há 10 anos atrás recebia 1.000 manuscritos por ano para publicar 100, ela recebe agora 5.000 manuscritos por ano para publicar 100. Então, veja que explode a rejeição. E os editores não vão nem mandar mais para referir, eles fazem o que a gente chama de rejeição automática do manuscrito. Cai na mão do editor e ele decide se ele manda para referir ou se ele manda, ou se ele nega imediatamente. O grande problema hoje desse sistema de mandar para referir, o que a gente chama de sistema peer review, né, revisão pelos pares, é que não funciona mais, porque ninguém mais quer dar bons pareceres. Com raríssimas exceções, nenhum cientista quer dar bom parecer, porque enche o saco dar parecer em artigo científico. Você tem que ler, depois tem que escrever um relatório, você tem que escrever em inglês, você está se comprometendo, você pode escrever uma besteira ali, e não ganha nada. Então, ninguém mais quer dar parecer. É horrível, eu tenho que mandar para 20 pareceristas, para 2 responderem que aceitam e 1 me devolver no prazo. Ninguém mais quer dar parecer. Então, é um sistema ultrapassado, peer review. Todas as editoras já estão vendo como é que vai ficar no futuro esse sistema, que não funciona mais. Então, esse é o cenário hoje, pessoal. Toda revista recebe muito mais artigos do que ela consegue publicar. O que acontece? Rejeita um monte.
A Nature rejeita 94% dos manuscritos que chegam para ela, ou imediatamente ou depois da revisão. As revistas que eu sou editor, por volta de 80%, mais ou menos, é essa conta, certo? Então, veja, o que daria um grande prazer, uma grande felicidade para o editor quando chegasse o manuscrito na mão dele? O que você acha? Se coloca no papel do editor. Quando ele gostasse e pudesse publicar? Não, quando ele consegue bater o olho e negar de cara. Quando ele nega de cara, ele resolveu todos os problemas. Se ele achou argumentos para negar de cara, ele resolveu um monte de problemas na vida dele. Lógico que ele não é bobo, se ele negar tudo, a revista morre. Pode ter injustiças nessa brincadeira? Pode, só que amanhã chega mais 50 manuscritos na mão dele. Esse é o mundo das grandes publicações. Então, esse é o cenário, pessoal, certo? Então, a gente tem que saber combinar um pouco de escrita científica para, pelo menos, passar pelo crivo do editor. E a gente consegue fazer isso, é só se colocar no papel do editor. Por isso eu termino, né, com mais 2, 3 slides aqui, com esse título aqui, ó. Essa nossa conversa, esse conselho chama assim, ó, como ter meu artigo negado. Isso a gente já sabe fazer. Não sabe? É só continuar fazendo o que a gente já faz, inclusive eu. A gente é preguiçoso, não quer ter ideia, não quer trabalhar, não quer ficar no Facebook. O Facebook é bom, eu vou mostrar exemplos de bons aqui do Facebook. Mas é só fazer isso que a gente não nega. Aí a hora que nega, você xinga o editor. Você fala que se fosse americano, publicar, mas eu sou do Brasil, é assim. Como não ter meu artigo negado? Também não tenho o que falar. Não existe seminário com esse título, nenhum conselho, porque não existe como não ter artigo negado. Pessoal, não existe nenhum cientista que nunca teve artigo negado. Faz parte do nosso dia a dia. Por isso, você tem que controlar seu psicológico, certo? Um artigo negado não pode te derrubar a ponto de você não querer mais vir trabalhar. Agora, é lógico, tomou uma bordoada no primeiro, outro ano não mandou 5, 6, aí também está na hora de pensar e fazer um exame de consciência, ver onde você está errando, né? Só um cientista que nunca teve artigo negado, quem que é? Quem nunca submeteu, certo? Como não ter meu artigo negado imediatamente pelo editor? Agora dá para a gente falar. Então, olha, é só estudar, eu vou passar rapidamente aqui, que é o processo editorial, eu vou falar de 4 estratégias aqui, né? Nos colocando no ponto de vista do editor. Você é o editor da revista, chegou o manuscrito, o que você vê? Você lê o artigo inteiro? Não dá tempo. Pode ler? Pode, se você quiser, nada de impede. Mas a grande maioria dos editores, o editor-in-chief, né, o chefe dos editores, ele não vai ler. Ele vai dar uma olhada em alguns pontos. Por exemplo, título, quem são os autores, ele vai ler o abstract, e ele vai ler um documento que todo mundo lê, todo editor tem que ler, que é a cover letter, é uma carta de encaminhamento. E dá uma olhada também nas figuras, tal, qualidade de figuras. Mas só por esses 3 pontos, digamos assim, título, porque o nome não interessa, você não vai mudar seu nome, então não tem o que fazer. Título, abstract e cover letter. Só com esses 3 pontos dá para você convencer o editor a pelo menos mandar para referir. Dá, vá por mim. Já falamos de título, um título bem escrito, claro, conciso, trazendo resultado, se for o caso. Um abstract bem estruturado, com a contextualização, as lacunas, o problema, o que você está abordando, o seu principal resultado, como aquilo serve para a grande área, é o que ele está acostumado em ver nas grandes publicações. Ele não acha problema no seu abstract. Então, ele não tem como julgar por aí. E a cover letter. A cover letter, pessoal, até algum tempo atrás, era só uma formalidade. Ainda é. O que eu vou falar aqui não está escrito em lugar nenhum, tá? Mas veja, a gente escrevia cover letter assim, ó, cara editor, encontra anexo um manuscrito intitulado tal coisa, ele nunca foi publicado e não está sendo considerado em nenhuma outra revista. Atenciosamente fulano de tal. Podemos mandar essa cover letter? Pode ser que o artigo seja aceito? Pode também, pode. Mas o bom é não perder essa chance que você tem de ter essa conversa até um pouco informal com o editor. A cover letter é um documento mais informal. Então, hoje, uma boa cover letter não pode deixar de ter o quê?
qual o grande avanço que você está trazendo para a área. Essa é uma informação crucial para o editor na cover letter. Então, escreva uma cover letter assim, ó, cara editor, desde a década de 80, se sabe que essa molécula derivada de tal planta, facilmente extraída, tinha grande capacidade de matar células cancerígenas do tumor de mama. Só que nunca foi aplicado porque ela também é muito tóxica para células saudáveis, o que limitou seu uso. Esse problema ficou em aberto por mais de 20 anos. Nesse artigo, a gente fez uma modificação química em tal grupo da molécula, ela continua extremamente ativa contra as células tumorais, cancerosas, e é praticamente não tóxica para células saudáveis. Com isso, a gente testou e viu que pode reduzir um tratamento, uma quimioterapia, de 10 para 2 sessões com o mesmo efeito. A gente acha que esse é um grande avanço, sua revista é muito boa para a gente disseminar, e a gente acredita que pode trazer boas citações para a sua revista. O editor vai olhar para aquilo e vai falar, opa, espera aí, se for verdade, eu quero isso daqui na minha revista. Viu como você mudou totalmente a história? Você podia mandar a mesma cover letter falando, cara editor, segue anexo o artigo titular, tal coisa nunca foi publicado, um abraço, atenciosamente, fulano de tal. Então, não percam essa chance de ter na cover letter a capacidade de mudar a questão do editor. E termino falando da questão do plágio, e aqui eu termino mesmo, depois só vem propaganda. Plágio, certo? Não existe copy-paste de texto, não pode, tá? Nem do outro, nem do colega, nem do seu artigo que você publicou no passado, você não pode pegar frases de lá e trazer para o seu texto, a não ser que você faça citação direta. Na natureza, nada se cria, se transforma, entre aspas, Lavoisier. Isso é citação direta. Mas, nas nossas áreas, a gente usa muito pouco esse recurso. Então, não pode fazer copy-paste de texto. Isso é plágio, pessoal. O que eu tenho que fazer? Vou no outro artigo, leio, entendo a ideia, a mensagem, trago para o meu artigo com as minhas palavras e cito de onde veio aquela ideia. Isso é o processo de citação e referenciamento. Tá bom? Então, cuidado, tá? Pessoal, então terminamos aqui. Aqui é só propaganda do meu grupo, isso aqui eu vou passar rapidinho. Mas eu queria mostrar para vocês o seguinte, eu tenho trabalhado como editor dessa revista americana aqui. Estamos aí trabalhando para lançar uma nova revista na área de toxicologia, fui convidado por uma associação latino-americana para ser editor dessa revista. Tenho trabalhado como editor dessa série de livros da Springer, né? Já publicamos aqui 7 livros, inclusive de alguns autores brasileiros, certo? Esse é o curso novo que está na internet, zucoescrita.com, é uma plataforma totalmente em EAD, a pessoa se cadastra. Tem lá, todas as apostilas hoje são separadas pelas grandes áreas. Se vocês quiserem nos ajudar a divulgar nas suas redes sociais, aí nesse caso o Facebook é bom, tá? Então eu agradeço bastante. O curso tem 8 módulos, ao final de cada módulo tem umas perguntas, se você responder 70% certo, você gera um certificado de curso da internet. Curso não tem nada a ver com a universidade, tá bom? Mas é bastante útil, então, se quiserem nos ajudar, tem o Facebook associado a isso, né? Que eu sempre posto dicas e tudo mais, ajudem a divulgar para os seus colegas, eu agradeceria. Certo, pessoal? Esse é o nosso portal da escrita científica, do qual hoje, atualmente, eu sou presidente aqui no campus. Tem um monte de informações aqui, todos os nossos eventos, semanas da escrita, escola de pesquisadores, os vídeos, as palestras, está tudo aqui. Muitíssimo obrigado. Desculpa, Terezinha, eu passei 6 minutos, certo? Do coffee break. Então, muitíssimo obrigado, foi um prazer e boa sorte a todos. Tá? Se alguém quiser fazer uma pergunta... Perguntas, comentários, críticas, sugestões. Pode falar o que você quiser. Se for educado, é melhor, né? Sim. Mas pode colocar coisas que sejam de contraponto, que você não concorda. Alguém tem alguma dúvida? Perguntas? Muito claro. Então, a gente agradece, professor. Deixa eu só terminar, então, já que você me abriu essa possibilidade. Deixa eu falar uma coisa, ó. Então, você viu que a primeira coisa que você tem que aprender com palestrante, né? Nunca fale que não tem problema, né? O tempo passar, essas coisas. Pessoal, o lado psicológico da pós-graduação, ó. Eu vejo, canso de ver. Pós-docs, doutorandos, o pós-doc faz um belo trabalho, manda a revista, né? Toma uma negação,
vem o artigo, ele está ansioso para aquilo, vem a resposta, se o artigo foi negado. Os pareceristas descem a lenha, acabam com o trabalho. Isso é muito comum, mas muito comum mesmo, em ciência. O que acontece com o camarada? Ele desmonta, plof. Ele fala, não, eu não quero saber mais de concurso, eu vou abrir um bar, eu vou prestar concurso de não sei onde, eu vou não sei o que lá, eu vou fazer tal coisa. Pessoal, não é assim. Veja o que dá para aproveitar daqueles pareceres, reescreva, mande para outra revista, certo? É lógico, mandou, começou a tomar 8 negações aí. Aí vai ver o que está errado realmente, vai ver lá atrás se você teve uma ideia boa, se a sua ideia era importante, se seu artigo é um texto importante, bonito, ou se é um monte de palavras que viram um lixo, porque está muito mal escrito. Pensem nisso, mas cuidado com esse lado psicológico, tá? Tem que ter um pouco de fibra e um pouco de casca, porque a sua vida de cientista é só bordoada, entendeu? Se você fizer sucesso, então, pior ainda. Aí é que você vira vidraça mesmo, é mais bordoada ainda. Então, você tem que ter preparo para isso, sem arrogância, certo? Não precisa ser arrogante, sem falta de educação, sendo humilde, mas dá para tocar a vida, mas sem desmontar quando você tem uma rejeição. Desculpa, pode continuar. Queríamos agradecer. A professora Ana Laroca vai presentear o professor Valtencir, e agradecer a imensa contribuição.